Ele gritou: "Eu quero o divórcio." Mas 3 anos depois, a sua ex-mulher voava na classe executiva com a filha deles e um segredo que mudaria tudo. A voz de Ethan rompeu pelos corredores de mármore como um trovão. "Eu quero o divórcio." As palavras ecoaram, afiadas e definitivas, deixando o ar pesado com algo mais frio do que a raiva. Sofia ficou parada perto da janela, segurando a pequena Lily contra o peito. Ela não chorou, não implorou. O silêncio dela o perturbou mais do que qualquer discussão poderia. A luz do final da tarde entrava pelas altas vidraças, caindo sobre o terno perfeito dele e o rosto cansado dela. 2 pessoas que já não se reconheciam mais. Ele a amara profundamente um dia, ou pelo menos achava que sim. Mas o último ano tinha-o transformado num estranho. Noites insones, reuniões intermináveis, números que deixaram de fazer sentido e uma empresa a escorregar-lhe por entre os dedos. A pressão o transformou em alguém que ele odiava. Sofia, com a sua força silenciosa, havia se tornado um espelho de tudo o que ele já não era mais, e ele não suportava isso. Então, ele gritou. Não porque queria liberdade, mas porque precisava de magoar alguém antes que o mundo o magoasse de novo. Sofia sentiu o chão desaparecer sob os pés. No entanto, ela não se moveu. Ela observou-o andar pela sala, com os cabelos dourados desgrenhados e os olhos azuis selvagens. Este não era o homem que outrora lhe prometera uma vida inteira de pores do sol e risos. Este era alguém a lutar contra fantasmas que só ele podia ver. Ela queria alcançá-lo para lembrá-lo de quem eles costumavam ser, mas sabia que era tarde demais. "Pega o que tu quiseres", disse ele finalmente exausto, passando a mão trêmula pelos cabelos. "Apenas vai-te embora." A palavra saiu quase inaudível, mas ela ouviu-a tão claramente como se ele tivesse gritado de novo. Ela olhou para ele uma última vez, não com raiva, mas com uma clareza silenciosa e de partir o coração, e assentiu. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Sofia fez uma única mala. Ela pegou no coelhinho de peluche favorito de Lily, no seu caderno de esboços e em nada mais. O motorista que outrora a levava a bailes de caridade, agora levava-a para a rodoviária sem dizer uma única palavra. A chuva batia nas janelas e, no seu ritmo, ela encontrou forças para não chorar. Quando amanheceu, o autocarro saiu da cidade. Sofia segurou a filha bem perto, enquanto os arranha-céus davam lugar a campos vazios. Ela não sabia para onde estava a ir ou como iria sobreviver. Tudo o que sabia era que o amor havia morrido naquela casa muito antes das palavras de Ethan, e que em algum lugar além do horizonte esperava uma oportunidade, não de vingança, não de riquezas, mas de paz. Para Ethan, era o fim de um capítulo que ele achava que controlava. Para Sofia, era o começo da vida que ela iria construir das cinzas. O apartamento em cima do bar mal era grande o suficiente para uma cama, um berço e uma mesa que se inclinava ligeiramente para um lado. Mas para Sofia era um começo, um espaço onde ela podia respirar sem se sentir observada. As paredes eram finas, e à noite os graves abafados do bar lá embaixo misturavam-se com o zumbido da cidade lá fora. Às vezes, ela acordava com o som de risadas ou vidro a quebrar e lembrava-se de que era livre, embora a liberdade viesse com o seu próprio tipo de solidão. O senhorio não fez muitas perguntas quando ela pagou em dinheiro, o que era bom porque ela nunca tinha muito para dar. A maior parte das suas poupanças tinha desaparecido após a mudança, e ela vivia de um ordenado para o outro, medindo o leite por onças e o sono por horas. Os seus dias eram longos e exaustivos.
ela encontrou um emprego numa pequena lanchonete a 3 quarteirões de distância, a servir café a pessoas que nunca a olhavam nos olhos. A gerente, uma mulher chamada Grace, com voz de fumadora e um coração bondoso, contratou-a na hora depois de ver o quão cuidadosamente ela segurava Lily no quadril durante a entrevista. Sofia trabalhava em turnos duplos quando podia, às vezes deixando Lily com a filha adolescente de uma vizinha por alguns dólares por dia. Todas as noites, ela voltava para casa a cheirar a gordura e borra de café, com as mãos em carne viva de esfregar pratos. Mas quando via o sorriso sonolento da filha, esquecia o quão cansada estava. Depois de colocar Lily na cama, Sofia sentava-se à mesa bamba e desenhava. A luz da única lâmpada lançava sombras profundas no seu caderno de esboços, enquanto ela preenchia página após página com personagens caprichosas, pequenas raposas de cachecóis, estrelas que dançavam e garotinhas que subiam em escadas em direção ao céu. Ela não desenhava por dinheiro no começo, mas por sanidade, para se lembrar de que ainda era alguém capaz de criar beleza numa vida que se tinha tornado cinzenta. Era a sua maneira de sussurrar para si mesma que não tinha desaparecido. Semanas passaram, depois meses. A cidade ao seu redor começou a mudar com as estações. O ar ficou mais frio, as noites mais longas, e a primeira neve instalou-se na moldura rachada da janela. Uma noite, enquanto limpava uma sopa derramada na lanchonete, ela ouviu 2 clientes a falar sobre um concurso de livros infantis organizado por uma grande editora no centro da cidade. O grande prêmio era pequeno, mas vinha acompanhado de um contrato e da oportunidade de ser vista. Ela foi para casa naquela noite com a ideia a queimar na sua mente. Por horas, ela olhou para os seus esboços, a duvidar de si mesma. Então escolheu uma ilustração e redesenhou-a até a luz do amanhecer infiltrar-se pelas cortinas. Quando a manhã chegou, ela enviou a sua candidatura online a partir de um portátil emprestado, com o coração a bater forte, como se tivesse acabado de saltar de um penhasco. Os dias que se seguiram foram comuns e pesados. Ela esqueceu-se do concurso e focou-se na sobrevivência. A lanchonete estava mais movimentada do que o normal durante a correria das festas, e ela passou o seu turno a sorrir para estranhos e a fingir não notar quando eles reclamavam. Lily ficou com febre uma noite, e Sofia passou horas a embalá-la no escuro, sussurrando canções de embalar das quais mal se lembrava. Ela sentia-se no limite, como um fio prestes a arrebentar, mas nunca se permitiu chorar à frente da filha. Numa manhã tranquila de domingo, enquanto dobrava a roupa, o seu telemóvel vibrou com a notificação de um e-mail. A linha de assunto dizia: "Parabéns." A princípio, ela achou que fosse spam, mas depois viu o nome da editora. As suas mãos começaram a tremer. A mensagem era curta, educada, quase formal, mas o seu significado era tudo. Eles amaram o trabalho dela. Queriam comprar as suas ilustrações para uma nova série infantil. Queriam conhecê-la. Sofia sentou-se na beira da cama, a tela iluminando o seu rosto, e por um momento ela esqueceu-se de respirar. Ela olhou para Lily, que empilhava blocos de madeira no chão, a cantarolar para si mesma, sem saber que as vidas delas tinham acabado de mudar. Naquele momento frágil, Sofia sentiu algo que não sentia desde que saiu da mansão de Ethan. Esperança, real e brilhante, a erguer-se silenciosamente dentro do seu peito. Ela ainda não sabia, mas aquele único e-mail seria o primeiro fio de uma nova tapeçaria, que ela iria tecer com resiliência, amor e com cada pedaço de si mesma que se recusou a deixar morrer. O escritório da editora não era nada como Sofia havia imaginado. Não era grandioso ou intimidador, mas brilhante e cheio de cor. Ilustrações adornavam as paredes e o cheiro a café pairava no ar. Ela sentou-se nervosamente na área de espera, a segurar um portfólio que parecia gasto pelos anos de uso.
As palmas das suas mãos estavam úmidas, o seu coração instável, mas ela tentava lembrar a si mesma de que agora pertencia àquele lugar. Quando o editor finalmente apareceu, um homem de meia idade com olhos gentis e dedos manchados de tinta, ele sorriu como se já tivesse decidido que ela era uma deles. Ele disse-lhe que tinha mostrado os desenhos à equipa, que eles adoraram o estilo suave dela e como as suas personagens pareciam vivas, como se cada uma tivesse um segredo prestes a contar. Pela primeira vez em anos, alguém não a viu como uma garçonete cansada ou uma mãe solteira, mas como uma artista. O pagamento pelo seu primeiro projeto foi pequeno, mal sendo suficiente para cobrir a renda de 2 meses. Ainda assim, pareceu-lhe uma fortuna. Ela usou uma parte para comprar novos pincéis e lápis de cor, e o resto guardou cuidadosamente num pequeno envelope escondido entre as páginas do seu caderno de esboços. Todas as noites, depois de colocar Lily na cama, ela trabalhava na mesa perto da janela, a criar novos mundos enquanto o barulho da cidade desaparecia lá embaixo. Às vezes, ela olhava para as luzes e imaginava Ethan num daqueles escritórios distantes, cercado de sucesso, sem saber que ela estava silenciosamente a reconstruir a sua vida peça por peça. Mas ela já não desenhava a partir da dor. Ela desenhava a partir da frágil alegria que vinha da sobrevivência. Conforme os meses passavam, mais oportunidades surgiam. O primeiro livro dela foi publicado sob o nome S. Carter, uma assinatura simples que carregava proteção e mistério. Os editores gostaram, por acreditarem que isso adicionava um ar de intriga. Mas para Sofia foi um pequeno ato de desafio. Permitiu-lhe existir sem a sombra do seu passado, para criar um mundo onde ela pudesse sustentar-se sozinha. Quando viu as suas ilustrações impressas pela primeira vez, encadernadas e brilhantes num livro infantil, chorou baixinho à mesa da cozinha, com o cheiro do café a misturar-se com as lágrimas. Não foi a fama ou a riqueza que a comoveram. Foi a prova de que ela poderia fazer algo bonito depois que tudo desmoronara. Começaram a chegar cartas de pais a dizer que os filhos adoravam os desenhos dela, de professores que usavam os seus livros nas aulas. Cada nota parecia ser um pedaço do seu antigo eu a ser devolvido. Ela emoldurou o primeiro escrito com a caligrafia irregular de uma criança e colocou-o na parede acima da sua secretária. Às vezes, Lily sentava-se ao seu lado, a rabiscar os seus próprios pequenos desenhos, e Sofia observava a concentração da filha com uma ternura que parecia quase sagrada. Queria que Lily crescesse a acreditar que a força não significava perfeição, que às vezes a coisa mais corajosa que uma pessoa podia fazer era começar de novo. Ainda havia dias difíceis. As contas não paravam de chegar e havia momentos em que a solidão se instalava como um velho fantasma. Mas ela tinha aprendido a viver com isso, a transformar essa dor em algo suave e útil. Naquelas noites, quando não conseguia dormir, ela desenhava até as mãos doerem e o coração se acalmar. A sua arte começou a mudar de repente, refletindo não apenas a luta, mas também a luz, um entendimento de que a escuridão podia tornar a beleza mais nítida, mais honesta. No final daquele ano, Sofia já tinha ilustrado 3 livros e fora convidada a colaborar num 4º. O seu editor chamou-lhe uma estrela em ascensão. Embora ela ainda vivesse no mesmo pequeno apartamento, cozinhasse refeições simples e levasse Lily ao parque nos dias de folga. No entanto, quando observava a filha a correr pelo parque infantil, com os cabelos a capturar a luz do sol, ela sabia que já tinha ganho algo muito maior do que o reconhecimento. Ela construiu uma vida do nada, moldou-a com tinta, papel e determinação silenciosa. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, Ethan estava a começar a perder o seu império. O mesmo império que um dia ele escolheu em detrimento dela.
Os caminhos deles moviam-se novamente, embora nenhum deles ainda compreendesse que o destino traçava um círculo lento e deliberado que um dia os colocaria frente a frente de novo. O mundo de Ethan Miller começou a desmoronar muito antes de ele perceber. No início, os sinais foram subtis. Números que não batiam certo, pequenas discrepâncias nas contas da empresa, reuniões que terminavam com sorrisos forçados e garantias vagas. O seu sócio, um homem a quem outrora ele chamara o seu amigo mais chegado, começou a evitar o contato visual, sempre demasiado ocupado, sempre fora da cidade. Ethan, demasiado orgulhoso e cansado, preferiu acreditar que tudo estava sob controle. Durante anos, ele tinha construído o seu sucesso sobre a confiança, na ilusão de que podia dobrar o mundo à sua vontade. E agora essa ilusão cegava-o. O império que ele construíra com precisão implacável começou a tremer a partir de dentro. E quando ele finalmente percebeu, já era tarde demais. A traição veio silenciosamente, como uma faca a deslizar entre as costelas. Uma manhã, ele chegou ao escritório para descobrir que o seu acesso fora revogado, o seu nome removido do conselho e uma carta à sua espera na secretária explicando que as suas ações tinham sido transferidas sem o seu conhecimento. Seguiram-se batalhas judiciais brutais e públicas, e os média devoraram cada detalhe da sua queda. O homem, antes celebrado nas capas de revistas, tornou-se num conto de advertência, um símbolo de arrogância e ganância. Amigos que antes tinham brindado ao seu sucesso deixaram de atender às suas chamadas, e os investidores que outrora imploravam pela sua atenção, agora evitavam-no em público. Ele tentou ripostar, mas as fundações do seu império já estavam podres há anos, e a sua fúria apenas acelerou o colapso. Quando o veredicto final chegou e a empresa foi perdida, Ethan estava no tribunal a olhar para o chão, sentindo um silêncio mais pesado do que qualquer ruído que ele alguma vez conhecera. Ele tinha pensado que o dinheiro era poder, mas naquele momento, despojado de tudo, ele percebeu que tinha sido apenas uma armadura. Sem isso, ele não sabia quem era. Vendeu a mansão, os carros, o iate que quase não usava. Cada venda parecia arrancar outro pedaço de si. No entanto, parte dele sentiu-se estranhamente aliviado. Não havia mais nada a provar. O que ele não esperava era o quão vazio o silêncio poderia ser assim que os aplausos terminassem. Ele mudou-se para um apartamento menor com vista para o rio, o tipo de lugar que ele outrora teria chamado de humilde, quase risível, mas foi a primeira casa onde ele realmente viveu sozinho. A cidade parecia diferente dali. Sem assistentes e motoristas, ele andava entre pessoas comuns e via coisas nas quais nunca tinha reparado antes. A exaustão no sorriso de uma empregada de mesa, a maneira como os pais carregavam os seus filhos adormecidos nos comboios a altas horas da noite, a dignidade silenciosa naqueles que não tinham nada do que se gabar. Às vezes, vislumbrava uma mulher na rua que lhe lembrava Sofia, e o peito apertava com algo que não era exatamente arrependimento e nem ainda perdão. À noite, quando o sono se recusava a chegar, ele servia-se de um copo de uísque e sentava-se perto da janela, lembrando-se do rosto dela no dia em que a mandou embora. Ele tinha tido tanta certeza na altura, tanta certeza de que o amor era uma distração e que independência significava força. Mas no silêncio daquele apartamento, começou a ver a verdade que tinha enterrado debaixo da ambição. Sofia não tinha sido a sua fraqueza. Ela fora a única parte dele que era real. A memória dela parada enquanto ele gritava, com os olhos calmos a recusarem-se a espelhar a sua raiva, assombrava-o.
Ele perguntava-se onde ela estaria agora, se teria encontrado paz, ou se ainda o odiava. O pensamento de ela estar a lutar em algum lugar cortou-o mais fundo do que ele esperava. E ainda assim, ele não teve coragem de a procurar. Achava que não o merecia. O tempo passou devagar. Ele aceitou alguns trabalhos de consultoria aleatórios para se manter à tona, embora o outrora famoso nome Ethan Miller já não abrisse portas. Ocasionalmente, via o seu reflexo no vidro de um edifício de escritórios. O cabelo loiro ligeiramente mais grisalho, os olhos azuis opacos, mas à procura de algo e mal se reconhecia. A cidade que antes se curvava a ele, agora passava por ele sem sequer um olhar. Ainda assim, havia um estranho conforto naquele anonimato, como se ele estivesse a ser despojado até algo puro. Ele começou a ler novamente, livros para os quais nunca tinha tido tempo, e aos fins de semana fazia voluntariado num centro comunitário, ensinando noções básicas de negócios a jovens empreendedores que o lembravam de si mesmo antes que o orgulho o consumisse. Uma noite, após um longo dia no centro, ele caminhou para casa ao longo do rio. O sol estava a pôr-se, pintando a água de dourado, e pela primeira vez em anos, ele sentiu uma silenciosa sensação de rendição. O mundo já não lhe devia nada, e ele não precisava mais de provar o seu valor. Em algum lugar distante, Sofia vivia uma vida sem ele. E embora doesse, esse pensamento trouxe-lhe paz. O que ele não sabia era que o sucesso dela começava a ecoar pela mesma cidade que o tinha enterrado, e que em breve os caminhos deles cruzar-se-iam novamente, não como inimigos, não como as pessoas que eles um dia tinham sido, mas como duas almas remodeladas pela perda, caminhando sem saber em direção à redenção. A manhã do voo parecia estranhamente calma. O céu sobre Nova York estava pálido e banhado numa névoa fina que borrava os contornos dos arranha-céus, e a cidade movia-se como se estivesse meio acordada. Sofia estava na porta de embarque do aeroporto com a pequena mão de Lily apertada na sua, ambas rodeadas pelo zumbido de viajantes, malas de rodinhas e cafés deixados pela metade. Ela tinha sido convidada para ir a Los Angeles aos Prêmios Internacionais de Literatura Infantil, onde o seu livro, The Moonchild, tinha sido nomeado para a melhor história ilustrada do ano. No início, não tinha acreditado. Tinha ficado a olhar para o e-mail durante quase 1 hora antes de aceitar que era real. Mesmo agora, ao entregar os bilhetes à assistente de bordo, ainda sentia como se alguém estivesse prestes a tocar-lhe no ombro e dizer-lhe que tudo tinha sido um erro. Lily, demasiado nova para compreender o peso da ocasião, estava encantada apenas por viajar de avião pela primeira vez. Ela usava uma camisola rosa com pequenas estrelas e carregava o seu amado coelho de peluche debaixo do braço a tagarelar alegremente sobre nuvens e os lugares à janela. Ethan embarcou no mesmo voo sem reparar nelas. Estava a viajar a negócios, ou pelo menos o que restava deles. Depois de anos a reerguer-se das cinzas do seu império arruinado, tinha conseguido encontrar uma pequena base como consultor, a aconselhar discretamente startups e empresas de nível médio. Não era a glória da sua vida passada, mas era um trabalho honesto e, pela primeira vez, encontrou satisfação no esforço, em vez de no controlo. Ele sentou-se na classe executiva, cansado, mas em paz, com um jornal cuidadosamente dobrado ao lado de uma chávena de café preto. O mundo deixara de escrever sobre ele, o que ele considerava uma bênção. Não tinha expectativas para o futuro, apenas o desejo silencioso de que algum dia pudesse fazer as pazes com os erros que ainda assombravam o seu sono. Quando Sofia entrou na cabina, a equilibrar a sua bagagem de mão e a ajudar Lily a encontrar os seus lugares,
ela quase não olhou em volta. Ela estava focada em manter a criança acomodada e em arrumar o seu caderno de rascunhos debaixo do banco. No entanto, ao endireitar-se, o seu olhar cruzou com uma figura familiar no corredor ao lado e o seu coração parou por uma batida. O cabelo loiro, a linha acentuada dos ombros, a quietude de que ela se lembrava demasiado bem. Era Ethan. Por um momento, ela não conseguiu respirar. A sua mente gritava-lhe que não podia ser ele, que a vida não era cruel o suficiente para orquestrar tal encontro após 3 anos de silêncio. Mas quando ele virou ligeiramente a cabeça para a janela, ela viu o seu perfil, mais velho, mais magro e marcado pela fadiga. Era ele, e a realidade disso atingiu-a com uma mistura de choque e algo que ela não conseguia nomear. Ela rapidamente desviou o olhar, a fingir ajustar o cinto de segurança de Lily. As suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela forçou um sorriso firme para a sua filha, que agora olhava maravilhada para as assistentes de bordo. Os pensamentos de Sofia rodopiavam. Memórias que ela tinha enterrado sob camadas de tempo voltaram de repente. O dia em que ele lhe disse para ir embora, a noite em que ela chorou até adormecer naquele apartamento minúsculo, os anos de luta que se seguiram. E, no entanto, por baixo de toda aquela dor, também havia outra coisa. Uma dor profunda e distante, pelo que outrora tinham sido antes de tudo se desmoronar. Ethan não reparou nela no início. Estava absorvido nos seus próprios pensamentos, a observar a pista através da janela. Só quando o voo já estava no ar, ao levantar-se para pegar numa pasta no compartimento superior, é que os seus olhos caíram sobre ela. O mundo pareceu inclinar-se. Por um segundo, pensou que estava a imaginar coisas. Ficou paralisado, com as mãos ainda a agarrar a pega do compartimento. Ela estava sentada 3 filas à frente, virada ligeiramente para a janela, o seu cabelo escuro preso atrás de uma orelha, o rosto calmo, mas distante. E ao lado dela estava sentada uma garotinha, com as pernas a balançar, a sussurrar a um coelho de peluche. Ele ficou a olhar, tentando processar o que o seu coração já sabia. Sofia ergueu os olhos então e os olhares cruzaram-se. O momento arrastou-se sem palavras e insuportável. No olhar dela, ele não viu acusação nem ódio, mas uma força silenciosa que o perturbou. Ela tinha mudado. A mulher sentada ali já não era a mesma que ele havia deixado para trás. Era alguém reconstruída a partir da dor, composta de graça e fogo em igual medida. Ele sentiu-se de repente pequeno na sombra do que tinha feito. Quando os comissários de bordo diminuíram as luzes e serviram o almoço, ele hesitou durante muito tempo antes de caminhar pelo corredor em direção a ela. A sua voz, quando finalmente falou, foi cuidadosa e baixa. Sofia. O nome dela soava estranho na sua boca, como algo que ele não tivesse o direito de dizer. Ela virou a cabeça lentamente, encontrando os seus olhos. Ethan. Foi tudo o que disse. Sem sorriso, sem amargura, apenas reconhecimento. Lily, curiosa, olhou para o estranho, depois voltou a colorir no seu livro. Ele perguntou se podia sentar-se ao seu lado por um momento, e ela acenou com a cabeça. Falaram em voz baixa, com as suas palavras a serem cautelosas e deliberadas. Ele disse a ela que tinha ouvido falar do seu sucesso, que o livro dela tinha alcançado até os círculos em que ele ainda se movia. Ela agradeceu, num tom educado, mas distante. Quando ele tentou pedir desculpas, ela não o interrompeu. Ela ouviu. E quando ele terminou, houve um longo silêncio antes de ela dizer suavemente: "Já não te odeio. Odiei-te durante muito tempo, mas depois percebi que o ódio te mantém amarrado ao passado e eu precisava de ser livre." A calma dela desarmou-o mais do que a raiva jamais conseguiria.
Ele olhou para Lily, percebendo que ela deveria ter uns 3 ou 4 anos agora, e a sua garganta apertou. A criança tinha os seus olhos, aquele azul claro que um dia foi o seu orgulho. Ele queria fazer perguntas, mas não ousou. As respostas estavam claramente escritas nos anos que ele tinha perdido. Quando o avião começou a descer, agradeceu a ela por falar com ele. Ela simplesmente assentiu novamente, e por um momento, ambos olharam pela janela para as nuvens a abrir sobre o Pacífico. A luz invadiu a cabina, suave e dourada, e Ethan sentiu um estranho calor agitar-se no seu peito, um sentimento que não se permitia há anos. Talvez fosse esperança, pequena e frágil, do tipo que não se anuncia, mas espera tranquilamente pelo momento certo. À medida que aterravam, os passageiros recolhiam as suas coisas. Lily puxou a manga de Sofia e sussurrou algo sobre querer ver o oceano. Sofia sorriu para a filha, e Ethan observou a simples troca com uma dor que era mais profunda do que o arrependimento. Quando entraram no terminal, ele esperava que ela desaparecesse na multidão como havia feito anos antes. Mas desta vez, ela virou-se por um momento e encontrou os seus olhos mais uma vez. "Adeus, Ethan", ela disse suavemente. E então ela foi-se embora, o riso da filha a ecoar pelo barulho do aeroporto. Ele ficou lá parado durante muito tempo, a sentir algo mudar dentro de si. Não a dor aguda da perda, mas o começo silencioso de algo que um dia poderia vir a ser perdão. A manhã seguinte em Los Angeles estava cheia de uma névoa suave que fazia tudo parecer distante e irreal, como se a própria cidade sustivesse a respiração. O hotel onde os nomeados ao prêmio ficavam era elegante de forma discreta, com janelas de vidro altas voltadas para o oceano e o zumbido constante das ondas a quebrar a distância. Sofia acordou cedo, incapaz de dormir após o voo. Lily ainda estava encolhida debaixo do cobertor, com a mão pequena a segurar a orelha do seu coelho de peluche, a respirar ao ritmo de sonhos tranquilos. Sofia ficou à janela, com o seu reflexo esbatido no vidro, a observar as tênues faixas de luz a dissolverem-se sobre o Pacífico. A sua mente continuava emaranhada na memória do voo, no súbito reaparecimento de Ethan, e em como a sua voz soara quando disse o seu nome. Tinha imaginado este momento inúmeras vezes, ensaiado o que diria se alguma vez se voltassem a encontrar. No entanto, quando finalmente aconteceu, o seu coração simplesmente tinha parado. Ela disse a si mesma que o passado estava enterrado e que a única coisa que importava agora era o futuro, os prêmios, a sua arte, a sua filha. Mas o rosto de Ethan, mais velho e marcado por algo que ela não conseguia definir, continuava a abrir caminho pelos pensamentos que ela tentava silenciar. Ele parecia perdido, humilhado, quase frágil, e essa imagem perturbou-a mais do que a lembrança da sua crueldade. Não era o homem que gritara com ela anos atrás. Era alguém despojado, alguém que aprendera o que significava cair. Mais tarde nessa manhã, ela vestiu a Lily e desceram para o salão de pequeno almoço. As mesas estavam cheias de autores, editores e ilustradores. As pessoas sorriam-lhe, algumas a reconhecer o seu crachá com o nome, outras a cumprimentá-la como se a conhecessem há anos através do seu trabalho. Sentiu-se um pouco desajeitada no súbito calor das atenções, mas também grata. Enquanto servia sumo a Lily, uma voz familiar atrás de si fez com que ficasse paralisada por uma batida do coração antes de se voltar. Ethan estava lá segurando uma chávena de café na dúvida se devia sorrir ou ir-se embora. Ele parecia hesitante, como se tivesse medo que falar novamente pudesse estilhaçar algo delicado. "Bom dia", ele disse calmamente, e ela acenou com a cabeça, com um tom neutro, mas não frio. "Bom dia", ele gesticulou para a cadeira vazia do lado oposto e, após um momento,
Ela fez-lhe sinal para se sentar. A conversa começou de forma desajeitada. Ele perguntou sobre a Lily, sobre o seu trabalho, há quanto tempo ela desenhava profissionalmente. Sofia respondeu de forma simples, a evitar qualquer traço de nostalgia. No entanto, à medida que falavam, a tensão começou a diminuir, substituída por algo mais suave e estranhamente pacífico. Era como se o tempo tivesse lixado as arestas vivas da dor de ambos, deixando apenas a verdade por debaixo. Ele contou-lhe o que tinha acontecido após a separação deles, não com pena de si mesmo, mas com honestidade. A traição do seu sócio, o colapso da sua empresa, os anos que passou a tentar perceber quem era sem dinheiro ou estatuto. Ele falou devagar, a escolher as palavras com cuidado. E pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade por detrás da máscara de controlo que ele outrora havia usado de forma tão firme. Quando terminou, fez-se silêncio entre eles. O tipo de silêncio que se sente pesado, mas não desconfortável. Sofia olhou para ele e disse quase suavemente: "Tinhas tudo o que achavas que importava. Eu não tinha nada. Talvez ambos tivéssemos de perder o que amávamos para descobrir quem realmente éramos." Ele acenou com a cabeça, incapaz de falar. Não havia mais qualquer defesa nele, nenhum orgulho, apenas a gratidão por ela estar disposta a sentar-se ali e falar. Ele queria pedir desculpas novamente para fazê-la compreender o quanto ele se arrependia da sua arrogância, mas ela impediu-o com um sorriso tranquilo. "Eu perdoei-te há muito tempo", disse ela. "Não por ti, mas por mim." Não conseguia carregar essa raiva para sempre. Eles passaram o resto da manhã a caminhar lá fora com Lily, que corria à frente, perseguindo os pássaros perto da beira da água. O sol já havia dissipado a neblina a essa altura, e a praia brilhava em tons de ouro e azul. Ao observar Sofia a rir com a filha, Ethan sentiu algo a abrir-se dentro de si, uma ternura que ele pensava já ter morrido há muito tempo. Ele percebeu que o que tinha confundido com força na sua vida anterior fora sempre o medo, e que a verdadeira força era esta mulher à sua frente que sobrevivera aos escombros que ele causara e aprendera a brilhar novamente. Quando a tarde começou a cair, sentaram-se juntos num banco com vista para o mar, enquanto Lily construía pequenas torres de areia por perto. Nenhum dos dois falava muito. O silêncio carregava mais sentido do que as palavras poderiam alguma vez carregar. Quando Sofia finalmente se levantou para sair, Ethan não tentou impedi-la. Ele simplesmente disse: "Tu mereces tudo o que construíste. Estou orgulhoso de ti." Ela olhou para ele por um longo momento, os olhos suaves, e respondeu: "Talvez ambos merecêssemos uma segunda oportunidade, só que não um com o outro. Ainda não." Naquela noite, enquanto Sofia deitava Lily na cama, sentiu-se mais leve do que em anos. O perdão não havia apagado o passado, mas tinha mudado a sua cor, transformando a dor em algo distante e quase pacífico. Do outro lado da cidade, no seu quarto de hotel tranquilo, Ethan sentou-se à janela a observar o horizonte negro do mar. Pela primeira vez desde a queda do seu império, sentiu algo próximo da paz. Os caminhos deles tinham se cruzado de novo, não para reabrir velhas feridas, mas para os lembrar de que, por vezes, a redenção começa com uma simples conversa acima das nuvens. Nos meses que se seguiram ao encontro inesperado, a vida parecia desenrolar-se num ritmo tranquilo que nenhum dos dois conhecera antes. Sofia regressou a Nova York cheia de uma nova sensação de calma, como se algum nó invisível dentro de si se tivesse finalmente desapertado. O confronto que ela temera por anos tinha chegado e passado sem causar destruição, deixando para trás apenas uma clareza agridoce. Mergulhou de volta no seu trabalho, a terminar outro livro ilustrado que explorava luz e renascimento,
Histórias que espelhavam a sua própria jornada mais do que ela gostava de admitir. Os seus editores estavam encantados. O seu nome começou a aparecer em entrevistas e, pela primeira vez, pôde dar-se ao luxo de não se preocupar com a próxima renda. Encontrou um apartamento maior com um estúdio de arte cheio de luz natural. E Lily tinha o seu próprio cantinho coberto de lápis de cera e papéis. No entanto, mesmo com o sucesso a florescer ao seu redor, ela dava por si a pensar em Ethan de vez em quando, não com raiva ou saudade, mas com uma curiosidade tranquila sobre como ele estaria a encontrar o seu caminho no mundo. Ethan, entretanto, tinha mudado de ritmo completamente. O homem que outrora passava os seus dias a correr atrás de reuniões e as noites atrás de negócios, começou a fazer voluntariado mais frequentemente no centro comunitário, onde ensinava jovens sobre negócios. Ele já não falava na linguagem dos lucros e dos riscos, mas na do crescimento e da responsabilidade. A queda da sua empresa tinha-o despido de tudo, e em seu lugar descobrira algo parecido com a humildade. Não foi fácil. Vivia de forma simples, comia modestamente e muitas vezes caminhava em vez de conduzir. Mas sentia-se mais vivo do que alguma vez se sentira rodeado de luxo. Às vezes, em noites tranquilas, percorria os artigos de notícias e deparava-se com menções ao trabalho de Sofia, as suas fotografias em feiras do livro, as entrevistas que dava sobre maternidade e criatividade. De cada vez, um pequeno sorriso aparecia no seu rosto. Não era ciúme, apenas o orgulho de que ela tinha encontrado o seu lugar num mundo que antes parecia determinado a quebrá-la. Os meses transformaram-se num ano e, por uma coincidência que parecia quase destinada, os caminhos deles cruzaram-se de novo através da Fundação de Arte Infantil que Sofia havia fundado com o apoio das editoras. A fundação oferecia bolsas a crianças desfavorecidas com potencial artístico, a fornecer-lhes ferramentas, tutoria e um espaço para sonhar. Quando Sofia soube que Ethan trabalhava como voluntário no mesmo centro comunitário de onde vinham muitas dessas crianças, entrou em contato com ele não por sentimentalismo, mas porque precisava de ajuda para gerir a parte financeira do programa. O seu primeiro encontro foi constrangedor, mas educado. Eles debateram orçamentos e doações, o custo dos materiais e a logística dos workshops. Ele tratou-a com um respeito silencioso, nunca ultrapassando os limites, e ela percebeu que a arrogância que outrora ela desprezara tinha sido substituída pela paciência. Trabalhar juntos trouxe um tipo diferente de intimidade, construída sobre a confiança em vez de emoção. Encontravam-se no pequeno escritório da fundação ao final do dia, após as aulas. As conversas misturavam detalhes práticos com momentos de reflexão. Ela contava-lhe dos progressos das crianças, dos seus risos e teimosias, e ele ouvia com afeto genuíno, ficando por vezes até tarde para ajudar a montar mesas ou a pintar estantes. Uma noite, enquanto fechavam a porta à chave, Sofia virou-se para ele e disse baixinho: "És bom com eles. Eles confiam em ti." Ele olhou para ela surpreso e respondeu: "Talvez porque finalmente tenha aprendido a ouvir." Esta simples troca de palavras ficou suspensa entre ambos, suave e tácita. Um reconhecimento de que ambos cresceram de formas que nenhum podia imaginar. Sofia ainda guardava o seu coração cuidadosamente. Não queria manchar a paz frágil que eles haviam reconstruído, mas não podia negar que estar perto dele já não lhe magoava. Às vezes tomavam um café depois das aulas, conversando sobre livros, sobre os desenhos de Lily, sobre as estranhas voltas do destino que os tinham trazido até ali. Lily adorava-o de uma forma inocente, alheia à história deles, chamando-lhe Senhor Ethan e mostrando os seus esboços com um orgulho não filtrado.
Ele ajoelhava-se ao lado dela, dando conselhos atenciosos, e sempre que Sofia observava os dois juntos, sentia uma dor silenciosa de gratidão. Não houve qualquer grande declaração entre eles, nenhum gesto arrebatador. O que cresceu em vez disso foi algo constante e humano, a compreensão de que o perdão tinha dado espaço à amizade e talvez um dia a algo mais. A cidade movia-se ao seu redor conforme as estações mudavam e, no segundo inverno, a fundação deles já tinha ajudado dezenas de crianças a publicar os seus pequenos livros ilustrados. Na festa de celebração, cercada por risos e cores, Sofia olhou do outro lado da sala para Ethan. Os seus olhos encontraram-se e ele sorriu, não com expectativa, mas com paz. Ela sorriu de volta a perceber que o amor, quando finalmente regressava, não precisava de chegar como uma tempestade. Podia chegar silenciosamente através de trabalho partilhado, pequenas gentilezas e do simples ato de ficar, quando seria muito mais fácil partir. Naquela noite, enquanto a neve começava a cair lá fora, Sofia caminhou para casa com Lily a dormir nos seus braços, o mundo suave e resplandecente. Pensou em tudo o que a havia trazido até ali, a dor, a perda, a reconstrução, e compreendeu que a vida não a havia quebrado, tinha-a refeito. Em algum lugar do outro lado da cidade, Ethan assistia à mesma queda de neve da sua janela e sentia a mesma certeza silenciosa de que a história deles, outrora destruída, estava lentamente a encontrar o seu caminho de volta para a luz. 2 anos depois, o mundo parecia mais suave, como se o próprio tempo tivesse tido a bondade de perdoar o que outrora parecera imperdoável. A fundação crescera para além de qualquer coisa que Sofia alguma vez imaginara. O pequeno estúdio, que tinha começado com apenas algumas crianças, prosperava agora como um centro completo para jovens artistas, e as suas paredes viviam de cor e risos. O seu nome tornara-se bastante conhecido no mundo editorial, e os seus livros foram traduzidos para várias línguas. No entanto, ela carregava o seu sucesso com leveza. O apartamento que outrora ela alugara por cima do bar barulhento já lá ia há muito, substituído por uma casa tranquila perto do oceano, onde o ar cheirava a sal e pinho, e as manhãs começavam com o som das ondas na margem. Não era uma mansão, mas era bonita da forma como as coisas são quando são construídas por amor em vez de por orgulho. Na maioria das noites, quando o trabalho estava concluído, Sofia sentava-se na varanda a desenhar enquanto Lily, agora com 5 anos, corria descalça no jardim, perseguindo borboletas e a inventar histórias para as flores. A casa estava repleta de pequenos detalhes que refletiam a vida que eles tinham feito. Esboços emoldurados ao longo do corredor, prateleiras cheias de livros infantis, um piano que ela ainda não sabia tocar, mas que adorava ter por perto só pelo som que produzia. A paz tinha se tornado a sua companheira silenciosa. Ainda havia momentos de medo, momentos em que ela acordava à meio da noite de sonhos sobre o passado, mas eles já não a controlavam. Eram lembretes da distância a que tinha chegado. Ethan fazia parte dessa vida agora, não como o homem que outrora a partira, mas como alguém que renascera a seu lado. Os anos após o seu reencontro não tinham sido apressados nem românticos no sentido dramático da coisa. Tinham sido lentos, pacientes e cheios de esforço. Ele mudou-se para a costa 1 ano depois de ela o ter feito, discretamente no início, a ajudar a fundação a expandir os seus programas nas escolas próximas. A sua presença era constante e calma, e embora eles nunca tivessem rotulado aquilo que crescia entre eles, havia uma familiaridade que era mais profunda do que histórias de amor contadas em filmes. Eles compreendiam os silêncios um do outro. Já não precisavam de pedir desculpas.
Apenas os pequenos gestos cotidianos falavam mais alto. O seu hábito de arranjar a porta que rangia, a forma como ela lhe deixava uma chávena de café no alpendre quando ele chegava cedo para ajudar no jardim. Lily adorava-o completamente. Para ela, Ethan não era o homem das histórias do passado, mas simplesmente alguém que se importava, que a ensinou a empinar um papagaio de papel, a fazer saltar pedras sobre a água e que ouvia as suas histórias como se cada uma fosse importante. Às vezes, Sofia olhava-os juntos, a sentir o calor de um amor que completara um ciclo da forma mais inesperada possível. Ethan nunca tentou substituir os anos que tinha perdido. Nunca forçou o seu lugar nas vidas delas. Mas com o passar do tempo, a sua presença discreta tornou-se parte da sua casa, tão natural quanto o ritmo das marés. Uma noite de outono, os três sentaram-se no exterior a observar o pôr do sol. O céu ardia em tons âmbar e rosa, e a luz refletia na água como vidro derretido. Lily estava a desenhar com giz pelas tábuas de madeira da varanda, criando estrelas e corações que brilhavam vagamente sob a luz a desvanecer. Ethan serviu café a Sofia, com movimentos calmos e sem pressa, e ela sorriu perante o quão gentil ele se tornara. Era estranho pensar na ferocidade e o quão fechado ele tivera um dia, na forma como ele acreditara que controlo era o mesmo que força. Agora ele movia-se pelo mundo com facilidade, sem medo de estar vulnerável. Conversaram calmamente sobre nada e sobre tudo. O seu novo livro, que não tinha a certeza de ter energia para acabar. As crianças da fundação. As pequenas tempestades da vida diária que compunham os seus dias. À medida que o céu descia até ao crepúsculo, Sofia voltou-se para ele e disse: "Alguma vez pensaste no que poderia ter acontecido se não tivéssemos perdido tudo?" Ele olhou para ela por um longo momento antes de responder. "Às vezes", admitiu ele, "mas depois lembrei-me de que nunca teríamos aprendido a viver realmente. Teríamos tido tudo, exceto o que importa." Ela acenou com a cabeça e os seus olhos refletiram o último brilho de luz no horizonte. Não sentiu tristeza, mas gratidão pela dor que a ensinara a ter resiliência, pela distância que lhes permitira a ambos crescer, e pela forma estranha e milagrosa como a vida os trouxe de volta sem ressentimentos. Quando Lily adormeceu finalmente no colo da mãe, Ethan carregou-a para dentro, a colocá-la gentilmente na cama antes de regressar à varanda. Sofia sentou-se com os joelhos encolhidos, observando as estrelas a surgir uma a uma. O ar estava fresco e cheio do cheiro a mar. Ele sentou-se ao lado dela, e por um momento não falaram. Depois, em voz baixa, ele disse: "Eu costumava pensar que o amor era algo que se conquistava. Eu estava errado. É algo que se constrói lentamente todos os dias." Ela sorriu, a sua voz mal ultrapassando um sussurro, "E se parares de o construir?" Ele olhou para as ondas e respondeu: "Então recomeças. É isso que o torna real." Eles sentaram-se ali até a lua subir, com o mundo em seu redor quieto, exceto pelo som do oceano a respirar contra a praia. Sofia repousou a cabeça no ombro dele, não por fraqueza, mas por paz. Ela percebeu então que a história da sua vida nunca fora sobre perdas, vingança ou nem mesmo perdão. Tinha sido sobre tornar-se inteira. O homem ao seu lado, a criança a dormir lá dentro, a casa cheia de risos e sonhos. Este não era o final que um dia ela imaginara quando se afastou anos atrás. Era melhor, mais suave e honesto. Era o tipo de final que nem sequer parecia um final porque era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo construído não a partir da riqueza ou poder, mas da compreensão, coragem e pela graça silenciosa do amor redescoberto.